Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. É um programa que está a ver em direto no Facebook e também pode escutar em diferido aqui na Rádio Savana aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Hoje vamos discutir a situação de Cabo Delgado, as dúvidas, as preocupações, as reticências da Tanzânia. Vamos comentar também sobre o pronunciamento do Presidente da República em relação aos deslocados de guerra em Cabo Delgado e versus imprensa. Vamos olhar também para a extinção do Correios de Moçambique e também as preocupações da CTA em relação às custas do Tribunal Administrativo. Fernando Lima, boa tarde, bem-vindo a mais um programa. Boa tarde, obrigado. Hoje, antes de Fernando Lima de olharmos para os temas que elencamos para este programa, vamos olhar para o seu tema de semana, que são os leões de Marubeu. Este é um tema que se enquadra na Semana do Meio Ambiente e Moçambique, que muitas vezes é penalizado por notícias muito negativas por causa de questões do meio ambiente. É bom recordarmos que Moçambique, em todos os estudos internacionais, é o país mais afetado em termos mundiais pelos efeitos das mudanças climáticas, mas há outros fenómenos que acontecem em Moçambique que são claramente boas notícias num país muito pobre e, portanto, em que os temas e as problemáticas do meio ambiente estão sempre na cauda das preocupações num país que tem que, sobretudo, alimentar e melhorar a renda de 30 milhões de moçambicanos. Então, a questão dos leões de Marromeu tem a ver com o facto que até há alguns anos atrás praticamente não havia leões em Marromeu. Esta é uma zona que foi muito devastada pela guerra, praticamente desapareceu a fauna desta região. Mais a sul, o Parque Nacional da Gorongosa tem dado conta dos efeitos da guerra e do esforço que a Gorongosa tem feito para melhorar a presença faunística na sua área do parque. Mais a norte não há nenhum parque, ou seja, há a reserva de búfalos de Marromeu, que é uma reserva do Estado. O resto são coutadas privadas. Então, em 2018, perante o aumento de antílopes, porque foi feita uma contagem, ou são feitas contagens dos animais na região, duas coutadas privadas, a cotada 11 e a cotada 10, com o apoio de uma fundação americana, importaram, a partir de várias reservas na África do Sul e na Namíbia, 24 leões. Qual é a notícia aqui? A notícia é que, em menos de 3 anos, os 24 leões são agora 60 leões. Teoricamente deveriam ser 66, morreram por causas diversas, entre as quais laços, armadilhas da população, 6 leões, mas este é um rácio fantástico e é uma reprodução também a assinalar. Há hoje 60 leões nos estandos de Marromeu. Para as pessoas que não são muito familiarizadas com estas questões, podem-se colocar a questão, bem, mas isto é perigoso, porque num dia destes, tal como aconteceu com os elefantes na zona de Maputo, os leões começam a atacar a população. Bem, em primeiro lugar, esta é uma zona que praticamente não tem população. Mesmo as poucas pessoas desta área foram removidas para áreas seguras. Porquê que não tem população? Porque os solos são muito débeis, portanto não são propícios
para a agricultura, e também esta área é muito propensa a inundações e cheias, portanto é uma zona propensa a pântano. Logo, não é uma zona, não é uma boa zona para habitar, logo não os problemas que se põem em termos de recenseamento, de reassentamento noutras zonas de Moçambique, não se colocam como para... parte de Limpopo, porque ainda tem população lá dentro. Exatamente, aqui não há esse tipo de problemas. Depois também é preciso afastar os mitos. Os leões, os carnívoros, não gostam de comer pessoas. É mais fácil comer outros animais, abastecer-se de outros animais. Portanto, esse perigo não é iminente. Outra questão que os cínicos vão levantar é, não sendo isto uma iniciativa do Estado, sendo uma iniciativa privada para uma cotada, as cotadas dedicam-se a safaris turísticos, não safaris turísticos tipo Kruger Park e Gorongosa, mas safaris turísticos onde são abatidos animais de acordo com uma cota que é fixada pelo Ministério, penso que neste momento é do Ministério da Terra e do Ambiente. Logo, poderá dizer-se, bem, mas essas cotadas estão a trazer leões para daqui a uns anos começarem a abater os leões como troféus. Não sendo de todo mentira, não é este o objetivo neste momento. O objetivo neste momento é repovoar a área com os seus troféus mais emblemáticos. Há outros programas para trazer mais leopardos, para trazer mais chitas, que são outros, e inclusivamente hienas, e as hienas têm um papel, que são animais necrófagos, portanto, comem cadáveres. São muito importantes na manutenção e no equilíbrio do meio ambiente. A questão, uma das questões de fundo é que, na ausência de carnívoros, a progressão e o desenvolvimento de herbívoros, de antílopes, tem sido uma progressão nunca vista. Então, isto está a criar um desequilíbrio muito grande, e tudo que é desequilíbrio é nefasto. Podemos dizer, bem, mas há muito capim, há muitas árvores. Não é bem assim. Tudo é limitado, e tudo tem que ser também ter os seus próprios equilíbrios. Por exemplo, uma zona que teve muitos elefantes e deixou de ter elefantes causa também desequilíbrios, porque a floresta se desenvolve de uma outra maneira que torna impenetrável a floresta, desenvolvimento de espécies de flora mais agressivas, que inclusivamente tornam difícil a oxigenação das espécies arborígenas de uma determinada região. Portanto, cada animal desempenha o seu próprio papel. Logo, esta reprodução rápida mostra que a zona é propensa a receber estes animais, que esta operação teve muito sucesso, e isto é, de facto, uma boa notícia para Moçambique e, sobretudo, para a área do meio ambiente. Muito bem, Fernando Lima, depois desse teu tema de semana, vamos olhar para outros temas que alinhamos para este programa. Vamos começar pelo tema que faz manchete do semanário Savana de hoje, que publica um extenso sumário de uma mesa redonda sobre Cabo Delgado, organizada pelo Centro de Política Internacional, uma organização não-governamental tanzaniana, que foi criada em 2019, que integra antigos destacados quadros do Estado tanzaniano. E a tônica destes debates, Fernando Lima, foi de uma crítica aberta à resposta de Moçambique na situação de Cabo Delgado.
isto, Fernando Lima, corresponde ao que já falávamos sobre as preocupações da Tanzânia em debates aqui em Moçambique e sobretudo aqui no nosso programa. Absolutamente, Francisco. Acho que o mérito deste artigo é mostrar que a SADC não é um grupo uniforme, que há diferentes interesses na SADC, e nós, como publicação, como mídia, temos exatamente este papel de trazer estas evidências, porque não temos as responsabilidades governamentais que, neste caso, tentam sempre mostrar que somos todos amigos, todos unidos e falamos a uma só voz. Ora, é por demais evidente que na questão de Cabo Delgado não temos falado a uma só voz. Um segundo aspecto que também me parece importante é quem é o CIP e porquê que o CIP fez uma conferência desta natureza. Para situar os nossos telespectadores e os nossos ouvintes, o CIP seria o equivalente a este Centro de Estudos Estratégicos que acho que funciona. Eu continuo a dizer ISRI, embora sei que o ISRI não é mais o Instituto Superior de Relações Internacionais. O ISRI, penso que não é nenhum segredo, tem fortes ligações aos setores securitários em Moçambique, também aos negócios estrangeiros. O seu Centro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais é, digamos, um prolongamento do ISRI, e este, inclusivamente, tem uma feição bem mais securitária do que o próprio ISRI. Ou seja, o ISRI é o centro de recrutamento, o Centro de Estudos Estratégicos é mais o think tank, o órgão de reflexão que produz estudos para a segurança, que depois os dissemina para o governo. Então, o CIP tanzaniano cumpre mais ou menos este papel. Por que é importante falar? O CIP tanzaniano já é um pouco mais amplo. Tem diplomatas, tem antigos militares, tem antigos também de serviços de segurança. Pois, mas, Francisco, a questão é que o CIP é considerado muito importante como um órgão formulador da política externa tanzaniana. Basta ver que a senhora Liberata Mulamula, que neste momento é a ministra dos Negócios Estrangeiros da Tanzânia, era a vice-presidente do CIP. Mas, inclusivamente, esta conferência acontece menos de 24 horas da cimeira sobre Cabo Delgado em Moçambique, onde, pela segunda vez consecutiva, a nova presidente da Tanzânia, Samia Suluhu, não compareceu, mandando o presidente de Zanzibar, Hussein Mwinyi. Então, isto é muito importante para compreender o contexto, o enquadramento e também perceber que as observações tanzanianas têm muito peso, porque em Maputo há todos os dias conferências, webinars, e nem todas essas conferências têm o mesmo peso institucional, porque decorrem de quem são os intervenientes nestas conferências. Basicamente, a conferência disse o que há muito suspeitávamos, ou o que há muito temos vindo a dizer. A Tanzânia é o nosso vizinho mais interessado no problema de Cabo Delgado, porque é o vizinho mais próximo de onde existe esta ação de desestabilização e, por um lado, não tem um engajamento muito efetivo no problema, mesmo nas áreas... Por outro lado, há suspeitas de que os insurgentes, quando são acossados, entram na Tanzânia e voltam de novo para Moçambique. Sim, claramente. Ou seja, penso que
os securocratas moçambicanos gostam de exagerar muito este fenómeno, nomeadamente sugerir que há uma rota permanente entre a Tanzânia e Moçambique. A rota permanente entre Moçambique e a Tanzânia não é apenas feita dos jihadistas, é feita de moçambicanos que historicamente sempre atravessaram o Rovuma, não só em Cabo Delgado, mas também no Niassa. Mas uma parte do comércio ilegal entre Moçambique, uma parte do comércio que existe e que tem natureza ilegal entre os dois países é feito nas fronteiras de Moçambique, a saber, o negócio da madeira, o negócio do caju, o negócio do marfim e o negócio das pedras preciosas. Uma parte dos agentes ativos de todas estas áreas são tanzanianos. Os exploradores de rubis em Namanhumbir mais famosos são tanzanianos, porque esta é uma... já falamos aqui... E houve uma crise, porque Moçambique expulsou muitos dos tanzanianos e isso provocou um mal-estar. Não só expulsou, como se estima que muitos tanzanianos terão sido mortos na ação mais repressiva em Namanhumbir. Porquê que os tanzanianos eram muito famosos? Porque eles eram aqueles que conseguiam descer a maiores profundidades e cavar túneis artesanais também com maior extensão. Túneis de 10 metros sem qualquer oxigenação. Tanto que nestas coisas são usados, por exemplo, drogas e isso, que é para estimular a pessoa, como aqui no Sul se faz quando as pessoas cavam os poços de água, para a pessoa, para além das cerimónias tradicionais que se fazem para evitar que as pessoas morram, né, ou fiquem soterradas a fazer os postos, também tomam drogas, que é para uma pessoa ganhar coragem. Então, os tanzanianos eram os operadores, mas também detinham e detêm ainda os canais para a comercialização dos rubis. Portanto, de um certo modo, eles são parte interessada em toda esta questão. Mas esta mesa redonda na Tanzânia é mais profunda, nomeadamente que na crítica a que Moçambique não ligou ou não olhou com seriedade para o tipo de ameaça que estava a enfrentar. Ignorou alertas e sinais. Dois, que as nossas Forças Armadas e de segurança têm mostrado uma grande inaptidão para lidar com o fenómeno. Ora, vindo de um país que, por exemplo, pode ter um papel vital no patrulhamento de fronteiras, na identificação de clérigos radicais. Uma das coisas, por exemplo, que se fala e que todos sabemos que existe é que uma parte das lideranças dos insurgentes em Cabo Delgado é feita, sobretudo na parte ideológica, portanto, na parte confessional, é feita de clérigos ou de crentes radicalizados e que fugiram da Tanzânia para encontrar refúgio em Moçambique. Mais do contexto do debate na Tanzânia, parece que estas pessoas, de algum modo ligadas, digamos, à elite tanzaniana, eles de algum modo têm orgulho de que reprimiram estes focos de militância jihadista na Tanzânia, mas criaram diásporas em Moçambique e na fronteira com
com o Burundi, nomeadamente na zona de Kigoma. Portanto, e isto sempre foi o entendimento de Moçambique. De algum modo, a Tanzânia, porque não quer nas suas fronteiras este problema, não só reprime, portanto, nomeadamente prende pessoas acusadas de estarem ligadas a este fenómeno, como, de algum modo, através da repressão, faz com que estas pessoas atravessem a fronteira e vão para o lado moçambicano. É importante aqui também referenciar que há muitas pessoas que é difícil uma pessoa determinar é tanzaniano, é moçambicano. Como aqui na fronteira do Zimbábue, é muito difícil dizer não, este aqui não é zimbabiano, este aqui é moçambicano, porque isto são séculos de pessoas que sempre atravessaram o rumo de um E é um académico que faz essa descrição. Aquele académico que se preocupou muito mais de revisitar a história e escreve desde 75, as zonas libertadas. É que a Moçambique nunca conseguiu resolver também as assimetrias dentro do Cabo Delgado e afasta a questão da religião na guerra, mas coloca acento tom na questão da pobreza. Sim, que é outra da narrativa que as autoridades moçambicanas não gostam muito de ouvir. Naledi Pandor, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, já disse isso. E é interessante, para além dessa intervenção nesse sentido, há outra intervenção muito próxima das observações de Naledi Pandor, que é precisamos de ver das capacidades dos serviços de inteligência de Moçambique, porque se vamos dar apoios, como é que depois esses apoios vão operar sem um serviço competente E o antigo militar tanzaniano que participou nesta mesa redonda levanta exatamente essa questão. Exatamente. Apoio militar, sim, podemos mobilizar, mas com que tipo de inteligência? E aí vamos outra vez a desaguar no famoso debate da lista de compras. Ninguém vai mandar uns contentores de enlatados e de armas e rádios e drones sem assegurar que esses equipamentos são manejados por pessoas competentes e, sobretudo, que não vão parar às mãos que absolutamente não têm nada que ficar com esses equipamentos. Eu hoje estava a ler um relatório sobre os novos cenários operacionais em Cabo Delgado, em que referiam que agora os jihadistas estão muito melhor equipados, porque têm uma grande mobilidade à custa de quê? Dos carros que roubaram ou de que se apossaram em Palma. Portanto, com carros, com caminhões que têm, de facto conseguem movimentar pessoas mais rapidamente e mais porque têm o controle de estradas de qualidade. A estrada, pois tem aquela ligação direta com exatamente, Palma. A ligação até Palma e até Macomia, que é a área onde eles mais ou menos circulam bem. Se circularem à noite, isto é uma estrada de primeira qualidade, toda alcatroada. Portanto, numa hora eles fazem Macomia, 2 horas Macomia Palma, sem pararem em Mocimbo. Ora, isto é um ganho, dá uma mobilidade e aparentemente as forças moçambicanas não têm essa capacidade, sobretudo quando eles utilizam os trajetos à noite, porque de dia continua a haver o problema dos helicópteros. Como é que acha que pode ser recebida estes pronunciamentos, estas intervenções aqui em Moçambique, desta mesa redonda? Aliás, o número 2 da Embaixada Moçambicana que participou neste encontro permaneceu silencioso. O que é o habitual, sobretudo quando são
quadros ligados aos serviços de inteligência. inteligência de segurança. Bem, eu diria que há duas leituras para este fenómeno. E uma leitura foi, uma leitura e postura foi uma situação prática que aconteceu até há muito pouco tempo atrás. Ou seja, mostrar um certo amu, um certo desinsatisfação em relação à Tanzânia, porque os tanzanianos deviam nos receber de braços abertos. Penso que uma análise mais pragmática no último ano concluiu que Moçambique devia ter uma atitude muito mais proativa, devia entabular contactos muito mais agressivos com a Tanzânia, não para alargar o fosso, mas para o reduzir. Aqui falámos, por exemplo, da boa iniciativa que foi Filipe Nyusi ter ido ao funeral de Magufuli. Pelos vistos, a senhora Samia não ficou muito impressionada, tanto é que ainda não veio a Moçambique. Espero que Moçambique consiga ir até ao ponto de convidar a senhora Suluhu a vir aqui em visita oficial, porque ajuda muito. Ajuda e eventualmente pode comprometer um país em questões muito mais práticas. Vejamos o que é que o presidente fez com Emmerson Mnangagwa. Foi à casa dele para discutir, digamos, estas nossas diferenças na SADC. Ou seja, é melhor ter Emmerson Mnangagwa do nosso lado, ou pelo menos silencioso, do que andar a fazer apelos estridentes à intervenção em Cabo Delgado, que de algum modo embaraçam a própria estratégia de Moçambique. Portanto, eu penso que, independentemente das críticas, e muitas vezes quando o país tem muitas insuficiências, deficiências, é fácil criticar, é importante puxar a Tanzânia para o nosso lado. Pelos vistos, há um trabalho muito árduo a ser feito, e não sei se este embaixador que vem do CIS estará à altura de ser, digamos, o nosso peão mais avançado para partir a pedra necessária para que os dois países estejam na rota certa de entendimento. Em Maputo, Fernando Lima teve um webinar organizado pelo Observatório do Meio Rural. É uma série de webinars que eles vão organizar com um título genérico, como é que está Cabo Delgado. Fernando Lima participou. Num deles foi um 11º, mas que basicamente discutiu a insegurança militar e o futuro do gás em Moçambique, onde se avançou também várias saídas para este impasse, e uma delas, uma das propostas, é uma espécie de um pacto de regime que vai para além da Frelimo. Acha que o partido governamental está preparado para isso, para este tipo de empreitada? Penso que essa seria a parte mais fácil. Não obstante ser tradicional, a arrogância está no próprio é necessário mobilizar o país, ADN da Frelimo, mas penso que esta tarefa de Cabo Delgado é demasiado complicada, tem uma grande dimensão, e é bom termos todas as forças políticas alinhadas para o mesmo lado. E quando eu digo forças políticas, não me parece que seja apenas os partidos políticos. Neste momento, e é triste constatar isto, há intervenientes políticos em Moçambique que têm muito mais poder e têm uma voz muito mais ativa que os próprios partidos políticos da oposição. Então, penso que reflexões conjuntas, alinhamento de pontos de vista, de narrativas, de análises da própria situação, em que o governo deve-se colocar
digamos, não se deve colocar numa posição minoritária. Ou seja, aquilo que eu sinto é que a narrativa oficial em relação ao que se passa em Cabo Delgado continua a ser uma narrativa minoritária. É natural que a visão do governo não seja a visão, por exemplo, dos parceiros externos, mas já é mais problemática quando atores internos importantes, nomeadamente a academia, os nossos intelectuais, tenham visões completamente em dissonância com o governo. E muito simplesmente porque é muito cômodo para o governo dar esta ideia que estamos perante uma invasão massiva do exterior, que isto são tudo invejas e ambições externas, ignorando que as pessoas que assaltam quartéis, que assaltam localidades, pilham localidades e vilas em Cabo Delgado são maioritariamente cidadãos moçambicanos, são pessoas com rosto, com nome, com data, origem de nascimento, e isto não é da Tanzânia, não é do Quênia, não é do Burundi, não é da República Democrática do Congo. São moçambicanos que foram recrutados para esta causa, que são pobres, que não concordam com aquilo que se está a passar e que, exatamente por outros elos ou por outros denominadores comuns, se encontram nesta situação. Ora, aquilo que o governo tem que fazer é exatamente onde há fogo, é preciso apagar o fogo e é preciso, sobretudo, criar condições para que esse fogo apaga-se aqui e não reacenda do outro lado. É o mesmo que dizer que uma solução militar não resolve o problema. É preciso ir mais fundo. E isso liga também com uma outra proposta que eu tomei nota, que é incrementar uma política de abertura em relação à comunicação social e também com investigadores, organizações não governamentais, facilitadores de pesquisa, para facilitar esta produção de conhecimento. É uma espécie de um CIP tanzaniano, Fernando. Sim, mas em termos práticos, ou seja, avançar-se, sobretudo com os líderes comunitários, os líderes religiosos. Eles podem dar uma contribuição muito importante para estas situações. A única parte que me parece mais difícil, porque envolve aspectos mais complexos, complicados, de um debate muito mais controverso, é conseguir que os militares estejam todos de acordo para algumas coisas muito mais complexas do que quem é quem na área militar, a questão das riquezas, a questão do conforto. São situações que, em termos práticos, todos nós sentimos no dia a dia, mas que, digamos, de uma maneira formal é difícil de abordar. Ou seja, todos sabemos porque que o caminhão da madeira circula na estrada, porque há sempre o telefonema estratégico para a polícia para dizer deixa passar esse caminhão. Habitualmente ou invariavelmente é identificado um militar do outro lado do telefone a dizer deixa passar o caminhão. E isto conduz-nos a este problema não resolvido da distribuição da riqueza em Moçambique. Talvez o problema da guerra em Cabo Delgado não se resolve também porque estes assuntos não estão resolvidos, não estão esclarecidos e, portanto, arrastamos os pés quando queremos a colaboração de atores, setores sensíveis e que podem ter uma palavra e uma ação muito importante no desfecho deste conflito em Cabo Delgado. Muito bem, Fernando Lima, Carlos ouvintes e telespectador, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já.
Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar os pronunciamentos do Presidente. Ontem, na tomada de posse, secretário do Estado de Cabo Delgado e também de um membro do Conselho Superior de Comunicação Social, o Presidente falou sobre Cabo Delgado e disse que as vítimas de terrorismo não merecem ser expostas sob capa de liberdade de imprensa. Um discurso que foi recebido com muita preocupação em setores de mídia, Fernando Lima. O que é que o discurso do Presidente Fernando Lima, na tua ótica, pode estar a corresponder? Nervosismo? Eu tentei analisar esta questão e é assim, há sempre ângulos diferentes para uma abordagem séria sobre o problema, uma vez que digamos, as fotografias em situações de confronto, de violência, de vulnerabilidade sempre foram motivo de debate nas escolas de jornalismo e nas conferências de jornalismo. Há claramente uma diferença entre uma fotografia, por exemplo, num centro de deslocados e uma pessoa que me fotografa estando eu no meio da rua, em que imediatamente posso protestar a dizer que a pessoa não tem o direito de me fotografar. Aliás, temos vindo a notar, com grande preocupação para os repórteres de imagem, que mesmo as pessoas nos mercados informais, há os que não querem ser fotografados e há os que exigem dinheiro para serem fotografados. E um dos argumentos é: vocês fotógrafos depois vão fazer dinheiro à custa de nós. E as pessoas nos centros de deslocados, de facto, são extremamente vulneráveis, nomeadamente à proteção da sua imagem, e todas as pessoas têm o direito da proteção à sua imagem. Eu acho que não é oportuno falar das imagens do passado da Rua Araújo, mas sei que há um debate sobre essas próprias imagens que afeta pessoalmente as pessoas com um grande dramatismo. Agora, estas imagens têm uma cabeça e têm um olhar por detrás da máquina que retrata essa imagem. E chegamos sempre a este enfoque. Deve corresponder à responsabilidade da pessoa que fotografa e que reproduz as imagens, essa responsabilidade, se de facto há uma exploração abusiva da miséria e da degradação humana, ou não existe. Voltamos sempre ao mesmo problema. Há uns anos, a fotografia que ganhou o prémio do World Press Photo é a famosa imagem de uma pessoa, de uma criança desnutrida ao lado de um abutre. Ou seja, eventualmente o abutre poderia comer ou ferir a esta criança vulnerável. O que é que o repórter devia fazer? Abster-se de fotografar, não fotografar, afastar o abutre da criança. Mas, eventualmente, esta imagem dramática gerou milhões de dólares em contribuições para as crianças, se não me engano, isto era no Darfur, ou na Etiópia, ou na Somália, para estas causas. Logo, a intervenção do Presidente deve ser enquadrada
no sentido positivo do respeito pelas pessoas, não neste sentido repressivo, o Presidente tem que ter cautela com os seus próprios posicionamentos, porque as suas palavras podem ser utilizadas abusivamente, nomeadamente... Tal como aconteceu com o antigo Bispo de Pemba, quando as palavras do Presidente foram interpretadas pelos grupos de choque e vilipendiaram completamente o padre. Não somos ingênuos, Francisco. E exatamente estes seguidores acríticos, acéfalos, que em nome de defender o Presidente e em nome de fazer cumprir aquilo que o Presidente diz, não me admirava se um dia desses houvesse uma instrução oficiosa a dizer que os jornais não poderiam ter capas que retratassem deslocados de guerra, os noticiários televisivos só poderiam filmar deslocados de guerra de costas, este tipo de coisas. Portanto, eu acho que o Presidente, quando faz estes pronunciamentos, assim como nós estamos aqui a fazer esta reflexão, ele também deveria fazer estas reflexões para que os seus pronunciamentos não sejam usados abusivamente, irresponsavelmente, para reprimir a imprensa, reprimir os mídias e aumentar a onda negativa que existe sobre Moçambique no exterior, em que todos os anos Moçambique vai perdendo pontos nos índices de liberdade de imprensa. Muito bem, agora vamos olhar para os Correios de Moçambique. O governo extinguiu os Correios de Moçambique, agora decorre um processo de liquidação. Vão ser vendidos os ativos dos Correios de Moçambique. Tem 170 edifícios espalhados pelo todo o país. Eu sei, para sanear passivos, incluindo o pagamento de salários de cerca de 500 mil de trabalhadores dos Correios de Moçambique. E nesses edifícios, Fernando Lima, há muitos edifícios históricos. Um deles é o da Baixa, da cidade de Maputo. O que acha? Acha que esta foi uma boa decisão do governo de acabar com os Correios apenas porque esta empresa não se conseguiu reinventar com essas transformações tecnológicas, ou reestruturar seria também uma outra saída? Eu penso que, sobretudo, foi uma decisão apressada. E eu começo por falar quase de um pormenor com história, eventualmente, se tivéssemos mais tempo, com algum recorte de crónica. É assim, eu cresci, na minha adolescência, a colecionar selos, como muita gente da minha geração. E, tal como os cromos de futebolistas, nós levávamos as nossas cartilhas com os diferentes selos de diferentes países para a escola, e com outros colegas trocávamos os selos que tínhamos. Quando recebia cartas na minha casa, a primeira coisa que fazia era tirar os selos. Mas há uma técnica, como os selos têm cola atrás, há uma técnica que era pôr a carta na água, que era para separar o selo da carta. E isto às vezes já ocasionava problemas na família, porque quando a família ia abrir a carta, aquela parte que entrou na água era um enorme borrão e a família ficava privada das notícias que invariavelmente vinham naquela parte da carta que foi molhada. Mas é assim, uma pessoa via o selo, não tinha aquele selo, quer dizer, se o pai trabalhava e era o pai que abria a carta no fim do dia, uma pessoa não podia esperar de manhã até à noite para só depois de reivindicar o selo. Mas isto para dizer que começa logo por aí. Se vamos extinguir os Correios, também vamos extinguir a circulação dos selos. Eu sei que não podemos ser saudosistas, que nos temos que adaptar
à mudança dos tempos. Os selos, eventualmente, vão deixar de existir. Se calhar um dia não vai haver mais cheques. Hoje, quando nós fazemos uma grande parte das nossas transações comerciais através do nosso telemóvel, o cheque, por exemplo, eu já não tenho nenhum cheque pessoal, não passo cheques a ninguém. Há anos que não peço cheques para as minhas contas bancárias. Este é um aspecto. 2, há um aspecto de serviço público a que o Estado está vinculado e, portanto, claro que isto são... O tal de Serviço Postal Universal. E não só. O serviço público que decorre desta responsabilidade de fazer circular a correspondência dos cidadãos moçambicanos. Se isto é e não estou a dizer isto com 100% de certeza, mas penso que há um serviço público postal e se isto é garantido por lei aos cidadãos que podem trocar informações entre si através desse serviço postal, não é por causa de um problema de economia que o tal de serviço público deixa de existir. Portanto, é preciso acautelar também aspectos legais que o Estado não entre em situação do próprio Estado ser o primeiro violador da lei. Depois há as implicações internacionais. Se Moçambique é parte da União Postal Internacional, não pode distinguir um serviço que entre em colisão com esses nossos compromissos internacionais. E, finalmente, e esta é a parte dos tubarões, existe um património valiosíssimo dos Correios, não é espalhado pelas cidades, pelas cidades e vilas mesmo até postos administrativos. Sim, infelizmente em muitos locais os Correios já são ruínas, mas mesmo as ruínas ainda são facilmente recuperáveis. Eu ainda há pouco tempo estive em Nampula, vi uma belíssima estação de caminhos de ferro e é uma pena que a estação de caminhos de ferro seja uma ruína, uma estação de caminhos de ferro cercada à volta por um grande dumanengue. E é o que vemos nas localidades de Moçambique. Aquelas cantinas, as cantinas do tempo colonial, ou são ruínas ou estão todas fechadas e, digamos, o comércio que se desenvolve à volta e que reflete a economia daquele local, porque se a economia fosse suficientemente robusta, também teria capacidade para fazer a sua... E esta vai ser a evolução. Evoluirmos da banquinha do Montinho para a loja de alvenaria. Aquelas cantinas do tempo colonial já estariam ocupadas e já estariam a cumprir a sua função. Portanto, é preciso que haja transparência na liquidação deste património, por exemplo, transformar... e com algumas soluções criativas, ou seja, não é só de dizer estou a vender a ruína, vou vender a quem dá mais, não me estou preocupado o que é que vai acontecer a seguir. Vai ser destruída, ou pode ser uma sala de teatro, pode ser cedida para um grupo artístico que se compromete a manter aquele espaço. Por exemplo, o edifício da Baixa da cidade, transformar aquilo num museu dos Correios, por exemplo, seria também uma saída. Porque se vender da forma como o Fernando Lima estava aí a falar, corremos o risco de o edifício ser derrubado e nascer ali um arranha-céu. Se não existem já propostas nos ministérios para se fazer isso. Eu dou um exemplo muito concreto. Eu passo ali na Matola Rio,
para além de umas lanchas da polícia que estão ali estacionadas, estão os famosos barcos que deviam fazer o trajeto Matola-Maputo, e os mesmos barcos também estão estacionados ali junto ao Ministério das Finanças e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, se não existem serviços de barco para a CATEM, por exemplo, era possível fazer-se um serviço recreativo para as pessoas darem um passeio na Baía de Maputo, como acontece nas baías, nas mais famosas baías de todo o mundo. Mas aquela empresa, acho que se chama Transmarítima, sim, as pessoas são muito falhas de ideias e nunca mostraram grande criatividade. Portanto, os barcos da Transmarítima estão condenados a enferrujarem-se, tal como os barcos da Ematum estão condenados a enferrujarem-se, e ninguém vai aproveitar aqueles barcos. Claro que, com a febre imobiliária em Moçambique, não me parece que os edifícios dos Correios vão enfrentar o mesmo tipo de abandono. Mas será trágico que esses edifícios sejam destruídos para darem lugar a outros edifícios sem qualquer memória histórica, o que não é o caso dos edifícios de Correios, das estações de caminhos de ferro, mesmo casas senhoriais do tempo colonial que existem em quase todas as cidades de Moçambique. Muito bem, agora vamos olhar para a questão do CTA, que propostas as novas taxas, as custas do Tribunal Administrativo. Este agravamento é de 17.000%, onerando o setor privado na contratação de serviços com o Estado. Esses são daqueles aumentos, Fernando Lima, que deviam ter sido antecedidos de um diálogo com os setores diretamente atingidos por este processo. O ditado acho que diz qualquer coisa como a 0, a 10 ou a 100 ou a 100% ou a 100 a hora, uma coisa, mas pronto, tem a ver com os exageros que nós cometemos. Todas estas questões derivam de uma má interpretação daquilo que é a economia de mercado, daquilo que são serviços que o Estado deve prestar e serviços que o Estado deve prestar que não têm que ser pautados pelas regras de mercado, pela lógica dos custos e do pagamento dos custos. Então, parece-me que a justiça está muito neste síndrome da economia de mercado. De um tempo em que era aberrante o tipo de custas que eram aplicadas, tipo 6 meticais, 5 meticais, como pagar 2 meticais na ponta do Xaxai. Acho que nem pagava aquela sanha que uma pessoa levava por ter pago 2 meticais. Como pagar a renda de casa na altura? Sim, mas o mais... Que a renda nem comprava. Ainda mais incrível eram as portagens das pontes e as custas dos tribunais, da justiça, das conservatórias e dos notários. Agora, o ditado é nem 8 nem 80. Passar das custas antigas que de facto não sofreram qualquer atualização para aquilo que são hoje as custas é completamente aberrante. E não é possível, e a questão e o princípio que aqui está a ser ferido é que com este tipo de custas está-se a denegar o acesso aos serviços de justiça aos mais pobres. Significa o seguinte, que voltamos ao tempo colonial em que exatamente tínhamos só justiça para
para os ricos, falando assim de um modo mais genérico, porque as pessoas que não podem pagar estes custos, pura e simplesmente não recorrem à justiça. Ora, se a justiça é um dos pilares da democracia em Moçambique, na prática aquilo que estamos a dizer é que uma parte da população moçambicana não tem acesso à justiça. Mas isto não se passa apenas na justiça. Vejamos qual é o cenário na saúde. Continua a haver serviço de saúde gratuito, continua a haver o serviço de saúde que paga aquelas senhas de consulta, mas depois o médico passa a receita, não há os medicamentos na farmácia do Estado e, numa parte dramática de situações, as pessoas que precisam de comprar os medicamentos não compram os medicamentos porque não têm dinheiro para... portanto, o Estado fica muito satisfeito porque cumpriu o seu dever constitucional de providenciar saúde aos seus habitantes, mas este serviço é incompleto porque o cidadão não tem acesso aos meios curativos. Portanto, eu penso que é preciso uma reflexão mais séria e a justiça, de facto, é um grande exagero o tipo de custas que neste momento estão a ser aplicadas neste setor. Vamos fechar com este desaparecimento do jornalista ruandês que estava exilado em Moçambique desde 2017. A comunidade ruandesa de Maputo, Fernando Lima, está em pânico e afirma que mais compatriotas residentes no país como refugiados estarão na mira do regime de Kigali. E afirma mesmo que o presidente Nilson os vendeu. Há espaço para sobretudo desta última parte, para este tipo de interpretações, tendo como base os últimos encontros que o presidente Nilson teve com o presidente Kagame, e é bem conhecida a política de Kigali de perseguir os seus opositores, estejam onde eles estiverem. Francisco, a introdução do tema respondeu quase integralmente a esta situação, ou seja, as autoridades moçambicanas têm que ter mais abertura e mais transparência em lidar com esta situação. Porquê? Porque há um histórico muito negativo em relação a situações que aconteceram em Moçambique. Há vários ruandeses que foram mortes essas que até hoje nunca foram esclarecidas. Logo, desconfia-se que estas pessoas foram mortas por esquadrões enviados pelo presidente Kagame. Neste momento, esta suspeição e este temor é agravado pelo facto de haver um iminente entendimento entre o governo de Moçambique e o governo do Ruanda em relação a outra situação, nomeadamente a situação de violência em Cabo Delgado. No passado, estas suspeições ficaram no âmbito das suspeições. Porquê? Porque também era conhecida a posição de Moçambique, que era formalmente não aceitar extradição ou a expulsão de ruandeses que tinham solicitado proteção com o estatuto de refugiado em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos hoje ao fim do nosso programa. Certo assim, estamos aqui. É um programa que hoje olhamos para a situação de Cabo Delgado, sobretudo as reticências de Tanzânia, que faz manchete hoje no semanário Savana. Comentamos os pronunciamentos do presidente em relação aos deslocados de Cabo Delgado e à imprensa. As preocupações do CTA em relação ao aumento das custas pelo Tribunal Administrativo, e também fechamos com o desaparecimento deste jornalista ruandês que estava exilado em Moçambique desde 2017. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos, encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias.